Olá, o meu nome é Valdete Severo e essa é uma mini aula sobre necropolítica. Esse termo é um termo cunhado de forma mais recente pelo autor camaronês Achille Mbembe, que tem inclusive um livro com esse título, Necropolítica. Ele está falando da política de morte adotada por alguns estados e ele traz vários exemplos históricos de políticas que na verdade são opções feitas que acabam determinando a morte de uma certa parcela da população daquele estado. Se a gente pensar na história do Brasil, tem uma certa imbricação entre os termos necropolítica e política genocida. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, da época da colonização, em que os portugueses aqui chegaram e simplesmente dizimaram as populações indígenas. Pelos dados oficiais, a população indígena no país foi reduzida em pelo menos 80% em decorrência da colonização. Ou seja, houve uma política estatal destinada a fazer morrer a população indígena. Ou podemos pensar no Holocausto vivido durante o século XX. São exemplos históricos de o que se chama de política genocida ou de necropolítica. A grande questão é por que esse tema, por que esta palavra volta hoje com tanta frequência no vocabulário, nas falas de políticos, de autoridades, de cientistas, de professores, ou seja, por que nós começamos a pensar sobre isso no Brasil de 2020? Claro, nós temos uma pandemia acontecendo e essa pandemia determina uma atuação estatal de enfrentamento. E aí quando a gente vê, por exemplo, que o TCU está investigando o fato de que o governo não aplicou ou aplicou apenas 1/3 do dinheiro que foi versado, que foi destinado ao combate da pandemia, apenas 1/3 já foi aplicado, já foi realmente utilizado, numa realidade em que nós temos essa doença aportando no Brasil em fevereiro, e em julho já temos mais de 87 mil pessoas mortas e mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Ou quando nós percebemos, por exemplo, que houve recentemente uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional sobre uma suposta prática de crime de genocídio contra as populações indígenas no país, exatamente pela falta de política pública de combate e de prevenção contra a disseminação da Covid-19, a gente começa a perceber um pouco por que esse assunto começa a aparecer nos discursos. Claro, a gente pode pegar outros exemplos também. A gente pode pegar o exemplo que, digamos assim, já é mais histórico na nossa realidade, do fato de haver um direcionamento da ação repressiva do Estado. Esse é um exemplo que pode ser examinado academicamente. Porque o Estado reprime e encarcera, por exemplo, uma certa parte da população. Quando a gente pega os números dos encarcerados e das encarceradas no nosso país, a gente vê que há ali um recorte de classe e de raça muito claro, que pode talvez levar ao exame de que haja aí sim uma política pública orientada a encarcerar e muitas vezes a provocar a morte dessas pessoas, porque a gente sabe que presídios superlotados, especialmente numa situação de pandemia, mas não só, sem condições nenhuma de higiene, de vida mesmo nesses locais, pode sim concretamente determinar a morte dessas pessoas num país em que, pelo menos formalmente, não há pena de morte instituída, como é o nosso caso. Ou podemos pensar no exemplo de uma emenda constitucional, como a emenda 95, aprovada em dezembro de 2016, que congela gastos com questões sociais por 20 anos e que só em 2019 representou uma redução de investimento na área da saúde extremamente importante e que certamente acaba dificultando qualquer atitude do Estado no sentido de prevenir ou de combater o contágio da Covid-19 ou mesmo de tratar as pessoas já infectadas. Portanto, vejam só, quando nós estamos falando de necropolítica ou quando falamos de política genocida, que é um outro termo que tem aparecido em alguns discursos e que evoca geralmente a memória do Holocausto ocorrido no século XX, mas que na verdade está tratando mais ou menos do mesmo tema, sob uma outra perspectiva, que é o tema de políticas públicas orientadas a concretamente determinar a morte de uma parcela específica da população de um estado.
nós começamos a perceber que, na verdade, esse retorno, essa necessidade de falar sobre o assunto está identificando um certo sintoma, o sintoma dessa percepção de que não estamos vivendo a normalidade e de que a gestão pública, no nosso caso hoje, especialmente a gestão pública em relação à pandemia da Covid-19, está deixando concretamente uma parcela da população brasileira com seus corpos expostos ao adoecimento e à morte. É, portanto, um assunto que precisa realmente ser debatido com seriedade, nos âmbitos acadêmicos, na perspectiva social, porque, afinal de contas, se nós identificarmos que isso realmente está acontecendo, é preciso discutir o porquê e atitudes para evitar que siga acontecendo. Não podemos esquecer que nós temos no Brasil uma Constituição que, mesmo tendo limites e falhas, traz uma questão muito importante, um pacto, né, de solidarismo, que está bem identificado nos primeiros artigos da Constituição, e lá nós nos propomos a ser uma sociedade que erradica a miséria e reduz as desigualdades sociais. Se a gente olha a PNAD de 2019, a gente vê que existe um número muito expressivo de famílias brasileiras vivendo sem saneamento básico e água encanada. E que existe também uma parcela importante da população que vive do trabalho sobrevivendo com valores absolutamente insuficientes, de acordo com o próprio Diese, insuficientes para a manutenção da vida com o mínimo de dignidade. Se isso é ruim e determina o adoecimento e a morte, inclusive por doenças que já deviam ter sido erradicadas, como é o caso da dengue e de outras doenças que vêm vitimando muitas pessoas no Brasil, se isso já é realidade, mesmo sem a pandemia, vocês imaginem então diante de uma nova doença como essa, que, embora nada faça em alguns corpos, provoca a morte de forma muito veloz, inclusive, em outras pessoas, e a gente ainda não sabe exatamente quais são as pessoas que não podem se encontrar com essa doença, porque isso será para elas fatal. Nós temos algumas indicações de grupos de risco, mas veja, a realidade concreta é que tem muita gente falecendo no Brasil, mesmo sem ser de grupo de risco, por ter sido contagiada com a Covid-19. Então, nessa realidade de pandemia, torna-se ainda mais importante fazer a discussão pública de, afinal de contas, como o nosso Estado está enfrentando essa questão e se há aqui uma orientação para permitir que um determinado grupo de pessoas se torne mais exposto e, assim, acabe sendo fatalmente vitimado por uma pandemia que poderia ser combatida de outro modo, ou se estão sendo adotadas políticas públicas de prevenção e precaução contra a disseminação da doença e a sua consequência mais drástica, que é a morte. Então fica aqui a dica desse livro, Necropolítica, do autor camaronês Achille Mbembe, e o aprofundamento dessa discussão tão importante para que a gente consiga refletir sobre a realidade do nosso país e sobre qual é a nossa função, inclusive na alteração dessa realidade, na concretização daquele projeto social que está lá na Constituição de 88.